Olá! Hoje a gente vai conhecer a história de como uma metrópole, com 4 milhões de pessoas, consegue sobreviver no meio do semiárido brasileiro. É a história do Eixo das Águas do Ceará, uma obra de engenharia, assim, colossal, que é literalmente a linha da vida para toda uma região. Olha só para essa imagem. A paisagem é seca, é árida, e isso já levanta uma pergunta que é fundamental. Como é que uma metrópole com mais de 4 milhões de habitantes não só existe, mas prospera num lugar como esse? Pois é, a resposta está numa história impressionante, de engenharia e, acima de tudo, de visão de futuro. Então, para a gente começar, vamos entender bem o cenário. A gente está falando aqui de uma luta constante contra a natureza, e numa das regiões mais desafiadoras do Brasil. De um lado, a gente vê a imensidão de um reservatório que é a promessa de água, mas do outro lado, a realidade nua e crua da terra, o semiárido cearense, uma região que é marcada por secas que voltam sempre, secas severas que historicamente castigam demais a população. E antes desse projeto, a situação era de uma precariedade absurda. A capital, Fortaleza, vivia numa vulnerabilidade hídrica constante. A cidade inteira dependia de açudes bem menores e, o que é pior, de chuvas que simplesmente não eram confiáveis, não vinham com a frequência que precisavam. E é exatamente aqui que entra o protagonista da nossa história. Uma solução de engenharia grandiosa para um problema gigantesco. Mas afinal, o que é o Eixão das Águas? Pensa nele como se fosse uma grande artéria artificial. É um sistema com canais abertos, túneis que foram cavados na rocha, tubulações subterrâneas enormes e estações de bombeamento superpotentes. Tudo isso projetado com um único e audacioso objetivo, basicamente, mover um rio de água por centenas de quilômetros. E o ponto de partida de tudo isso é monumental. Esse aí é o Açude Castanhão. E não é um açude qualquer, não. Ele é simplesmente o maior reservatório de usos múltiplos do Brasil. É a grande fonte que alimenta todo esse sistema vital. Agora, vamos para a parte talvez mais incrível. Como é que essa água faz essa viagem toda, atravessando o sertão? 255 quilômetros. Guarda bem esse número. Essa é a distância da jornada. Uma distância enorme que a água precisa vencer para garantir a segurança hídrica de milhões e milhões de pessoas. Então, como é que essa jornada funciona na prática? É um processo fascinante, dividido em 4 etapas. Primeiro, a água é captada lá no Castanhão. Depois, estações de bombeamento gigantes entram em ação para levantar a água, vencendo o relevo do terreno. A partir daí, a gravidade faz boa parte do trabalho, guiando a água por canais e túneis. E para atravessar obstáculos como vales e rios, aí que entram os sifões invertidos, que são basicamente tubos subterrâneos gigantescos, garantindo que o fluxo de água nunca pare. E a escala da obra é uma coisa de louco. Não é só um canal comprido, sabe? É uma rede super complexa, cheia de comportas, de estruturas de controle, tipo essa da foto, que gerenciam o fluxo da água com uma precisão cirúrgica ao longo de todo o trajeto, garantindo que ela chegue no destino certo. E aqui, olha só, está o resultado de toda essa engenharia. A imagem de um rio artificial correndo firme pelo meio do semiárido. É a materialização da esperança, sabe? Um fluxo de vida que transforma a paisagem e principalmente o futuro. Porque, no fim das contas, essa obra vai muito além de mover água. Ela move a própria economia da região. E aqui a gente vê a dimensão humana de tudo isso. Mais de 4 milhões de pessoas. É um número que impressiona, né? Toda a região metropolitana de Fortaleza depende diretamente desse sistema para ter uma coisa tão básica quanto água potável em casa. O projeto nasceu com 3 metas muito claras. A primeira, e mais óbvia, era o abastecimento humano. A segunda, fornecer água para o complexo industrial e portuário do Pecém, que é um polo fundamental para a economia. E a terceira, não menos importante, era apoiar a agricultura, irrigando as fazendas ao longo do caminho. E a visão estratégica foi ainda mais longe. O Eixão não é uma obra isolada. Ele foi todo projetado para se conectar com a famosa transposição do Rio São Francisco. Na prática, isso cria uma malha hídrica interligada, uma verdadeira rede de segurança, que aumenta a resiliência não só do Ceará, mas de todo o Nordeste. Então, chegando ao final, fica muito claro que a gente está falando de algo que vai muito além do concreto e do aço. E essa frase resume tudo de forma perfeita. Não é só uma obra de engenharia, é a garantia de que uma metrópole inteira pode continuar a existir e a crescer num ambiente tão desafiador.
Então, o ponto crucial é este. O Eixão das Águas funciona como uma apólice de seguro contra a seca. Quando as chuvas falham e os outros açudes secam, o que acontece com frequência é essa infraestrutura que entra em cena para evitar o colapso total e garantir que a água continue chegando nas torneiras. E a gente termina com uma reflexão, né? A história do Eixão das Águas do Ceará é um exemplo local de uma questão que está se tornando global e cada vez mais urgente. Com as mudanças climáticas batendo na porta, a pergunta que fica é: quantas outras grandes cidades pelo mundo afora vão precisar construir as suas próprias linhas vitais para conseguir sobreviver?